entra numa sala, o que as pessoas veem primeiro? Será que a imagem que você está passando é a mesma que você quer passar? Seja muito bem-vindo ao podcast JM, eu sou a Beatriz Gonçalves e hoje nós vamos descobrir como a nossa imagem influencia o modo que as pessoas nos veem. Para isso, eu trouxe a Tamires, que é uma consultora de imagem há mais de 6 anos, né, Tamires? Isso, Você quer contar um pouquinho pra gente sobre sua experiência de trabalho? conto. Bom, prazer estar aqui com você, Vê. Comecei há mais de 6 anos na consultoria. Antes disso, eu era farmacêutica. E no último ano, eu fui conciliando a minha vida de farmacêutica com consultora de imagem e estilo. Moda sempre esteve muito presente na minha vida. Então, foi algo muito fluido, sabe? Aconteceu. E eu aprendi muito de lá para cá, atendi muitas mulheres, entendi a necessidade delas, como melhorar o perfil delas, o guarda-roupa, fazer com que elas se sintam bem com elas mesmas. Então, eu fui aprendendo muito nesse caminho, e com coloração pessoal, com organização de guarda-roupa, muitos serviços que ajudaram muitas mulheres. Nossa, mas de farmacêutica pra moda, como é que você descobriu que você gostava mais dessa área da moda, assim? Eu sempre gostei muito de moda, então, na faculdade de farmácia, eu já me destacava pela maneira que eu me vestia. Porque eu sempre tive esse lado mais criativo, mais colorido. E sempre gostei de moda, mas estava cansada da farmácia. Trabalhava em drogaria, administrava uma drogaria, então era muito cansativo. Eu trabalhava de domingo a domingo, acordava muito cedo, trabalhava de feriado, enfim, não tinha férias. E eu queria mudar de área. E fui tentando entender para qual área eu iria, até que apareceu a moda. E, de certa maneira, tem muita coisa em comum, porque na farmácia eu cuidava das pessoas. E agora na moda eu cuido das mulheres. Então, de certa maneira, elas têm que confiar em mim, assim como os clientes, os pacientes confiavam em mim na drogaria, para abrir, sabe, o coração, o guarda-roupa, no caso da consultoria de imagem e estilo. Então, de certa maneira, eu continuo cuidando das pessoas, só que de uma maneira diferente. Ai, que bacana. Então, o que eu vou te perguntar hoje, pra começar, o que que você acha que é a imagem pessoal? Ela é só aparência? Não. A imagem, ela é um todo. A gente usa um termo que chama Gestalt, é um termo alemão, que significa o todo. Então, não é só como as pessoas te veem, é como elas te percebem. Vou te dar um exemplo. A roupa que você veste, ela vai transmitir uma mensagem. O nosso cérebro, ele interpreta algumas linhas, algumas cores. Isso já está no nosso subconsciente. Mas o que vai reforçar essa imagem é como a pessoa vai conversar com a outra pessoa, como ela vai gesticular, o perfume que ela usa, como ela se comporta, se ela fala mais alto, se ela fala baixo. Então, esse todo é a Gestalt, e a Gestalt é a imagem. Então, quando a gente fala de aparência, de roupa, é só uma parte da imagem, entende? Ah, legal, bacana. Então, começou a gesticular mais aqui. E existe diferença entre autenticidade e adaptação de imagem? Existe, é uma diferença pequena. Hoje em dia, a gente vê todo mundo querendo copiar o que está no Instagram. Então, o Pinterest, ele surgiu com a ideia de você ter aquilo como uma referência, né? Você se basear naquilo, se inspirar naquilo. Mas hoje a gente vê tudo muito como copia e cola. E é difícil, porque as pessoas, na busca pela autenticidade, acabam virando uma cópia das outras. Então, elas não se destacam, né? Nem pelo que vestem ou pelo que são. A gente vê muito isso em harmonização. Muita gente está fazendo tanta harmonização que estão ficando parecidas, né? E aí não fica autêntica. Então, a consultoria é para isso, mostrar o que você pode usar dentro da moda ou da tendência que fizer sentido para você, mas que traga a sua essência. Como lidar isso, né? Como a gente vai dosar isso? Então, pérola está muito em alta agora, pérola, maximalismo de pérolas, enfim. No meu caso, faz sentido trazer pérolas com cores, pérolas grandes, misturar colar com broche, enfim. Mas e para você, o que faria sentido? Faria sentido a pérola? Se não fizer sentido, ótimo, é a sua essência. Então, a consultoria também vai te ajudar nesse autoconhecimento. E aí você vai ver se você consegue ser autêntica
a sua maneira e ainda assim usar a moda a seu favor, ou se você vai ser só mais uma cópia. Então acaba que as redes sociais afetam a essência das pessoas, que elas acabam querendo se encaixar tanto que elas não percebem que elas estão perdendo a própria essência. Exatamente. Então, as pessoas estão muito tempo nas telas, em muitas redes sociais, consumindo isso. E saiu uma tendência, várias páginas, né, seja no Instagram, no Pinterest, enfim, no TikTok, já falam sobre essa tendência, a pessoa já vai lá e compra essa tendência para ela, usa e aí acaba virando um manequim. Então as redes sociais influenciam muito. Antigamente, uma tendência demorava meses para sair nas lojas. Então você tinha que assistir um desfile, aí ia sair numa revista, para aí sim a galera da costura começar a customizar. Hoje não, antes de ir para a passarela, já postaram nas redes sociais. Então o mundo inteiro está vendo. Então, além de impactar, influencia muito a decisão das pessoas. E quais são os principais erros que você vê nas pessoas quando se trata de imagem pessoal? O principal é esse, de querer copiar as outras pessoas. E às vezes elas se moldam, vestem mesmo um personagem, as pessoas percebem, a gente percebe um ruído. Percebe que não vê que aquela pessoa não é daquele jeito. Exatamente. Então, se você pega uma pessoa muito colorida, criativa, e coloca um blazer preto, uma calça preta, a gente vê que ela vai ficar confortável, ela vai ficar insegura. E o nosso subconsciente entende isso, percebe que tem alguma coisa de errado ali, mesmo que não conheça a pessoa. Então, vai entender alguma coisa. Então, esse é o principal erro, sabe? Querer copiar. A moda. Sempre, Nem mesmo que aquilo não seja exatamente para ela. Exatamente. Então, é tomar para ela algo que talvez não seja para ela, sabe? E para quem quer melhorar a sua imagem, mas não quer gastar muito, qual uma dica? Uma dica. Use as peças que você tem no guarda-roupa de uma maneira diferente. Então, é um desafio. Você pegar aquelas peças, como que eu posso mudar isso, essa saia? Eu vou usar só com essa blusa? Não, vamos tentar mudar a blusa? Vamos tentar ou incluir um acessório. Acessórios são baratos. E se você tem 3 colares diferentes, 3 brincos diferentes, você coloca numa camiseta branca, muda, você tem 3 camisetas diferentes. Então, é uma maneira de você começar a usar mais as coisas que você tem no armário ou investir de uma maneira mais certeira, sem comprar peças caras que você nem sabe se vai usar ou não, vai conseguir combinar com o que tem no guarda-roupa. Acaba que a gente nem usa depois, né? Acaba que nem usa depois. E quais sinais mostram que a nossa imagem não está alinhada com a forma que a gente quer ser visto? Não tem algo específico, mas se a pessoa tá desconfortável, ela não consegue segurar, sabe, aquela imagem dela, o que ela veste. Você vê que a pessoa, se ela não está acostumada com salto alto e ela começa a ficar incomodada com salto alto, isso vai atrapalhar a imagem dela. Então é realmente ser quem ela não é. Você pode adaptar a sua imagem, é possível adaptar sem perder a essência. Então a pessoa não usa salto, então vamos trazer alguns calçados sem saltos, mas mais estilosos, que saiam do conforto dela visualmente, mas que ainda assim ela consiga ficar segura. Então, é uma ótima dica. Então, acabar adaptando as roupas que ela já tem, né? É sempre mais inteligente. E hoje em dia, quanto a nossa presença virtual influencia na nossa imagem? 100%, né? Ainda mais quem tem um negócio, quem empreende, é um portfólio. Então, as redes sociais são um portfólio para as pessoas. E quando a gente consome os conteúdos, a gente não tem a sensação de que conhece aquelas pessoas, né? Quando a gente encontra na vida real, vamos falar assim, e vê que não é bem aquilo que a gente vê nas redes sociais, acaba quebrando uma confiança. Então, as redes sociais, elas são responsáveis por muito do que a gente constrói. Então, sim, tomar cuidado com o que posta, com o que consome, o que você está ouvindo, de quem você está ouvindo, sabe?
os conselhos, entre aspas, são alguns vídeos que falam que isso tá errado, ou isso tá certo, enfim. Ou que julgam, trazendo para minha área, mas que julgam o que a pessoa tá usando. Quem que é essa pessoa que tá julgando a outra? Isso não é falando muito sobre a personalidade, né, da pessoa. Os conteúdos que você vê, né, que você posta lá, acaba que a gente conhece mais a pessoa pelo Instagram que na vida real. Sim. Que acaba que a gente já vai entendendo o tipo de pessoa que ela é só pelas coisas que ela curte e tal, né? Exatamente. É o intuito, né? É. Muita gente mascara isso. A gente não sabe 100% o que acontece ali nos bastidores, que até é um pouco perigoso, né? Porque a gente acredita muito, o cérebro, ele acredita muito no que está vendo ali e nem sempre é a verdade. Então, é se preocupar com o que está consumindo e o que você está mostrando nas redes sociais. E, Tami, para finalizar, você tem alguma dica para alunos de ensino médio, até o ensino fundamental, que você possa estar trazendo aí para a gente hoje? Sejam criativos. Eu vejo muito também os jovens usando sempre as mesmas roupas, as mesmas cores, aí o mesmo jeito de arrumar o cabelo. Eles não ousam. Não chega a ser um medo, né? Mas eles não saem disso. Então procurem ousar. Se bom você pinta o cabelo de rosa, de azul, de laranja, enfim. Você está se conhecendo, então isso já mostra um lado criativo seu, um lado artístico. A gente sabe que você tem esse lado artístico. Então, use isso ao seu favor, porque moda é comunicação. Então, tudo que você vestir vai comunicar algo, você querendo ou não. Então, o que você veste, o que está escrito na sua camiseta, as pessoas vão interpretar isso e vai ter uma consequência. Então, use isso ao seu favor. Você acredita muito numa ideia, traga isso para a maneira que você veste, sabe? É um ótimo aliado à moda. Então, por que não juntar tudo no que você acredita e seguir? Acaba que o corpo vira um museu mesmo, né? Porque você pode usar, se expressar do jeito que for. Exatamente, exatamente. Então, gente, hoje nós vamos ficando por aqui. Nesse episódio a gente aprendeu que a imagem pessoal vai muito além da aparência, é o jeito que você se expressa, é o jeito que você age, certo? E é isso, eu agradeço muito a participação da Tami aqui. Sigam ela nas redes sociais, eu vou deixar aí do lado. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau!